talento da criança pede um espaço, um lugar, um tema, um contexto, tá? Para configurar o desenvolvimento da capacidade criadora. A história é de um gigante egoísta e que guardou o coração onde ninguém pode encontrar, porque ele tem medo que alguém machuque o coração dele. Então, isso aí é o mal da humanidade, que todo mundo faz. Os garotos estão fazendo um trabalho de expressão oral e corporal. Por que um príncipe é um príncipe? Como é que ele treina? O príncipe é a excelência do masculino. Então, como é que você seria um príncipe? O que os meninos acham que o príncipe seria? Então, o príncipe treina, aprende a andar a cavalo, aprende a usar as armas, aprende a ser elegante, aprende a salvar o que tem que ser salvo, a cuidar, a proteger, enfim. Eles estudam, eles treinam, então essa parte não está contada na história, o que acontece com o... Mas a gente faz parte da pesquisa que a gente faz com ele do que é um príncipe. Eles estão brincando e na brincadeira estão brincando, fazendo teatro vivo com a história. Então, eles vivenciam um príncipe que eles imaginam o que seja ser um príncipe e representar o herdeiro de um reino, etc. e tal. Tá? E a princesa a mesma coisa. A gente estuda com a princesa o que ela é, o que significa princesa, o que é se eu me sentir como uma princesa, me sentir bonita, delicada, elegante, bem vestida, enfim, cuidadosa, todas as qualidades e os atributos do feminino excelente. Isso aí chama-se teatro vivo, onde você usa todos os espaços do lugar, os jardins, no jardim é uma coisa, na casinha é outra, no outro canto é outra coisa, isso aí é teatro vivo. E eles estão fazendo teatro vivo, usando expressão, música, canto, movimento, figurino, construindo um personagem, construindo uma figura que eles gostam, brincando também, né? Usando a brincadeira entre uma coisa e outra, na forma de fazer, eles vão fazendo brincando. E é brincando que você vai, na idade que eles estão, aprendendo a expressar, a usar a voz, a usar o corpo, a usar a criatividade, a imaginação e desenvolvendo o ser completinho deles. Para depois eles estarem mais capazes de se expressar, de conversar, de brincar, de utilizar as condições que o talento deles pede. O talento da criança pede um espaço, um lugar, um tema, um contexto, tá? Para configurar o desenvolvimento da capacidade criadora. Então o que você vai fazer? Tira daqui. Mas eu não posso, porque se eu tirar daí, você vai me comer. Sai. É porque puxa por cima. Eu guardei meu coração num lugar bem escondido, porque eu não fui cortado. O gigante, a figura do gigante na literatura, na tradicional e no dicionário de símbolos, onde você quiser pesquisar,
é que a gente estuda isso, é um grupo de estudiosos disso. Então ele representa a estupidez humana hiperdimensionada. Então ele é o grandão e bobão. Então você pode fazer do gigante, desenvolver o gigante para onde você quiser. Não só a gente estuda a figura do gigante, como ele é, porque ele conversamos com as crianças, porque ele guarda o coração, porque ele tem medo que o coração o machuque, o que é machucar o coração, que as crianças nunca pensaram sobre isso, então a gente faz as crianças filosofarem sobre essa parte da história. Porque eu não suportaria que alguém o pudesse machucar. E é assim que vai ficar. Então as crianças elas têm não só uma filosofia que elas vão fazer, como elas vão brincar disso. O que elas escolherem como atributos da princesa, elas vão desenvolver na história. Então a história ela vai ficando enriquecida pelas vivências que as crianças vão estudando, elas estudam brincando. Tanto é que elas modificam, inclusive, a história. E, por exemplo, no momento que as princesas têm que virar estátua, que a história diz que elas não quiseram, elas quiseram ficar prisioneiras e trabalhando para o gigante, limpando e fazendo comida e cuidando da casa. Elas queriam ficar ativas. Os meninos ficaram paralisados e elas foram trabalhar. E preferiram fazer isso, escolheram, sugeriram isso. Então é uma ideia que a gente desenvolve junto com a criança, como ela sente que ela deveria ser essa história, sem atrapalhar a estrutura da história, sem distorcer a história, sem degenerar a história, né? Porque as histórias tradicionais estão muito distorcidas. Então a gente procura ser fiel dentro do que a criança, aceitando a criatividade da criança, a imaginação da criança e o desenvolvimento do conhecimento que é você estudar os atributos, estudar as qualidades, filosofar sobre isso. É daqui mesmo? Meu coração está guardado. Essas crianças são crianças dessa aldeia, dessa cidadezinha, são crianças da escola municipal, que vêm aqui, umas porque gostam de arte, porque querem se expressar, porque são talentosas e precisam de expressar o seu talento, e outros porque têm dificuldade de aprendizagem, que não estão acompanhando a classe, mas são extremamente criativas, mas não conseguem acompanhar o ensino tal como ele é apresentado na escola, que é uma coisa muito parada, muito de copiar o quadro, de ficar sentado 4 horas, com 6, 7 anos de idade, é muito difícil. Então, eles vêm para cá de manhã e de tarde vão para a escola. Então, a própria professora da escola pede, e aqui funciona como uma sala de recurso, onde essas crianças desenvolvem a capacidade delas, habilidade com as mãos, a capacidade de coordenação fina, a capacidade de trabalhar com o barro, de pintar, de desenhar, de contar uma história, de expressar oralmente antes de aprender a ler, saber contar, saber falar antes de aprender a ler e antes de escrever. Elas fazem a mão para poder aprender a escrever e fazem a parte de compreensão, de oralidade, para depois não virar um analfabeto funcional por aí. Então a arte na educação é uma arte integrada, onde todas as artes têm sua função, elas se integram, e ela tem uma função de educar a pessoa. A sensibilidade, os sentidos, a atenção, ela educa a atenção, ela educa a percepção. A criança mora aqui numa cidade linda, rodeada de verde, de montanhas, e não sabe que está nas montanhas. Quando você conta uma história e diz, aí o menino morava nas montanhas, e vocês, como vocês. E eles dizem, nós não moramos nas montanhas. Como não moram nas montanhas? Olhem para a janela. E você mostra que está lá as montanhas e que eles moram na montanha. Então eles descobrem porque você disse, olhem na janela e olhem a montanha. Porque ele não olha na janela, porque ele olha a montanha e não sabe que ele mora na montanha.
Então é essa a função da história, é essa a função da arte. Você olhar a paisagem onde você mora. Você olhar as cores do lugar onde você mora. Você sentir o cheiro do lugar onde você mora. Os professores aqui vieram de artes cênicas, ou de literatura, ou são professoras de artes plásticas. Tenho artesãos que trabalham aqui, tenho professora de cerâmica, tenho professora de tecelagem, contadores de história profissionais, que vêm, passam tempos aqui, trabalham aqui. Quando eles conseguem desenvolver aquele trabalho, aquele projeto que eles conseguiram, eles vão e continuam trabalhando em outros lugares. Desenho, pintura, cenário, figurino, a contação de história junto com todo o entorno artístico que isso exige, né? Essa escola aqui, ela existe como Escola Granada desde 97, porque ela é oriunda de um grupo de contadores de história, o Grupo Granada de Contadores de História, desde 90.